Olá, bom dia a todos, meus queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo. Estamos aí mais um dia junto, 34º dia, irmãos. Que maravilha! Estamos começando aí hoje o último bloco aqui, a sexta parte dos nossos temas sobre comunhão e compromisso agora, né? Estamos aí na reta final e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre estilo de vida cristã, adventista, né? Qual que é o estilo de vida cristã adventista, parte 1. O verso que eu me baseio para mensagem de hoje está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Meus irmãos, uma vez que você se tornou adventista do sétimo dia e conheceu a verdade da palavra de Deus, você faz parte agora não só mais de uma igreja evangélica. A igreja adventista não é mais uma igreja evangélica, ela também é um movimento profético. Assim como lá em Isaías fala, né? Voz que clama do deserto, anunciando a mensagem e preparando a vinda de Cristo Jesus, né? Que esse foi o ministério de João Batista. Nós hoje somos os novos João Batistas. Por quê? Porque nós estamos preparando o mundo com as três mensagens angélicas de Apocalipse 14:7 para a segunda vinda de Cristo. Então veja, irmãos, que maravilha que é não ser só um membro de uma igreja evangélica, uma membro de uma igreja que guarda os mandamentos, mas também um movimento profético, que tem uma mensagem do advento para levar para todas as nações e uma verdade a ser falado para as pessoas sobre o selo de Deus e tudo que a gente vem estudando nesses últimos dias. É interessante que a Igreja Adventista ela votou em concílio mundial algumas coisas, né, algumas doutrinas, algumas crenças claras baseadas na palavra de Deus para que a gente tenha um estilo de vida cristã apropriado e que a gente tenha uma unidade nesses princípios, né? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não se atém totalmente aos detalhes, aos versos e compara com outros. Então, pessoas adventistas do sétimo dia, líderes, pastores, eles organizaram os versos e nos ajudando a entender melhor os princípios estabelecidos pela Bíblia, né, e através da lei de Deus. E eu gostaria de citar aqui para os irmãos, são quatro grandes princípios e recomendações para o nosso estilo de vida cristã. O primeiro grande conselho para nós, conselho bíblico, para que nós tenhamos um bom estilo de vida cristã adventista. Ter uma vida de santificação. O cristão é chamado a consagrar a Deus todos os aspectos da sua vida. Como está escrito: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos ter uma vida de santificação. É uma santificação diária. E se santificar é cada dia se parecer mais com Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16, diz assim: Sede santos, porque eu sou santo. Então a gente precisa ter essa preocupação. Segundo conselho de estilo de vida cristã adventista: crescimento espiritual. A santificação implica em um contínuo processo de crescimento espiritual pela graça de Deus em Jesus através da comunhão pessoal com Ele, pelo estudo da Bíblia, pela prática da oração e pelo testemunho pessoal. Ressalta aqui esses três pontos: Bíblia, oração e testemunho pessoal. Você tem estudado a Bíblia? Creio que sim, porque você está assistindo esse vídeo e esse vídeo estimula você a estudar a Bíblia. Você tem orado? A oração é importante, né? A gente já conversou outro dia, às vezes a gente ora muito rápido, nem conversa direito com Deus, a gente precisa orar mais. Mas e essa parte aqui? Testemunho pessoal. Veja, irmãos, a gente só testemunha, a gente só conta algo que está acontecendo de fato na nossa vida.
Você não vai inventar um testemunho, um milagre que Deus na sua vida, uma resposta de oração. Você não vai inventar isso. Então, muitas vezes a gente está deixando de testemunhar porque a gente não está vivendo de fato a Bíblia. A gente não está tendo fé suficiente para depositar os nossos problemas, nossas dificuldades nas mãos de Deus e permitir que Ele haja para que a gente possa testemunhar. Qual o testemunho que, se eu perguntasse para você hoje, você me daria em relação à sua vida espiritual? Esse é um ponto que precisamos nos preocupar, irmãos. Porque lá em Efésios, capítulo 4, do 13 ao 15, tem uma ideia do seguinte, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e a gente precisa crescer sempre pensando na cabeça da igreja, Cristo Jesus. Terceiro, pureza moral. Todo filho e filha de Deus deve conservar puro o coração e a mente, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Isso aí está lá em 1 João 3:3. O cristão deve evitar e rejeitar tudo que possa poluir sua mente e sua vida, levando-o a pecar. Irmãos, isso é um assunto muito sério. Esse assunto de pureza aqui, ele envolve muitas coisas, né? A gente deve se lembrar sempre desse conselho: evitar e rejeitar. Muitas vezes você vai ter que falar não, não tem jeito, isso eu não posso. Tudo o que vai poluir sua mente e te levar a pecar. A gente precisa fugir da aparência do mal, fugir daquilo, não frequentar lugares onde o mal é disseminado. O conselho bíblico que está lá em 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui está o nosso princípio para nós mantermos a nossa pureza moral. Quarto e último princípio de hoje: recreação e mídia. Seguindo o princípio da pureza moral, o cristão deve evitar livros, revistas, programas de rádio, televisão, internet ou qualquer outro tipo de mídia, jogos ou equipamentos modernos cujo conteúdo possa poluir sua mente. Veja, irmãos, isso é um assunto muito sério. Nós somos transformados pelo aquilo que a gente contempla. O que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente ouve, tudo isso nos afeta. E nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, que temos uma mensagem para pregar para as pessoas, precisamos nos preocupar com as mídias sociais, com os nossos tipos de recreação. Se isso não está de alguma forma nos afastando de Deus e nos levando a pecar, ensinando valores e princípios que não têm nada a ver com o estilo cristão. Irmãos, que possamos pensar nesse assunto de hoje. Amanhã tem uma segunda parte. E o meu convite para vocês aqui é ler esse material. Se você geralmente não lê, hoje leia. Leia, porque é um conteúdo riquíssimo e tem coisas aqui que eu não posso falar aqui no vídeo, mas você pode ler. Leia e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, tá bom? Finalizando aqui nosso vídeo, eu leio assim: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Cristo. Quem escreveu isso foi Ellen White no Serviço Cristão, no livro Serviço Cristão, página 253. Que isso possa ser nossa motivação no dia de hoje, a cada dia cooperar com a obra de Deus, não ser um ponto de tropeço, mas sim uma ponte para que a mensagem continue e alcance a toda nação, tribo, língua e povo que há nesta terra. Vamos orar? Poderoso Santo Deus, a Ti lhe rendemos graças nessa manhã, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a observar um bom estilo cristão, adventista, seguindo os princípios bíblicos, Senhor. Senhor, nos ajude também a seguir os conselhos de Ellen White para a nossa vida. O Senhor a usou
a iluminou muitas visões, muitas ideias que complementam ali, que nos ajudam a entender a palavra de Deus, Senhor. Por favor, nos ajuda a observar esses conselhos que é para o nosso bem. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é também um movimento profético e nós temos uma missão a fazer. Nos ajuda primeiro a ser os exemplos, Senhor, para que possamos buscar outras pessoas e trazê-las para o Teu reino, Senhor. Fortaleça a Tua Igreja, cuide de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Um excelente dia a todos e até amanhã.